A gente vive em um tempo de avanços tecnológicos inacreditáveis, né? Carros que andam sozinhos, viagens espaciais, smartphones superpoderosos, é só a pontinha do iceberg. Mas mesmo com todo esse progresso, ainda existem mistérios do passado que a ciência não consegue explicar. Civilizações antigas deixaram para trás um legado cheio de enigmas, monumentos e artefatos que fazem a gente questionar tudo o que sabemos sobre o passado. Como será que culturas, com ferramentas aparentemente simples, conseguiram realizar feitos tão extraordinários? As respostas continuam um mistério, alimentando nossa fascinação pelo inexplicável. As pirâmides de Gizé, no Egito, estão entre as estruturas mais icônicas e misteriosas já construídas, não é mesmo? Essas maravilhas arquitetônicas têm fascinado e intrigado pessoas ao redor do mundo por séculos. Desde a sua construção, há mais de 4.000 anos, elas têm sido objeto de admiração e especulação. A Grande Pirâmide, a maior de todas, foi erguida com mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas. É muita coisa. Imagine a logística envolvida em mover e posicionar esses blocos gigantescos com precisão milimétrica. Cada bloco foi cuidadosamente cortado e transportado de pedreiras distantes, um feito que desafia a compreensão moderna. A precisão com que esses blocos foram cortados e encaixados é de deixar qualquer um de boca aberta, principalmente considerando que foram construídas lá por volta de 2500 a.C. Sem o uso de ferramentas de metal avançadas, os antigos egípcios conseguiram criar uma estrutura que ainda hoje desafia a engenharia moderna. Como os antigos egípcios fizeram para transportar e levantar esses blocos gigantes sem a ajuda da tecnologia moderna? Essa é uma pergunta que tem intrigado historiadores e engenheiros por gerações. Existem várias teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Alguns falam em rampas enormes e sistemas de alavancas complexos. Essas rampas teriam sido usadas para arrastar os blocos até a altura desejada. Mas a construção e manutenção dessas rampas também teriam sido um desafio monumental. Outros acreditam em tecnologias esquecidas. Quem sabe até intervenção extraterrestre. Imagina! Essas teorias, embora fascinantes, muitas vezes carecem de evidências concretas, mas continuam a alimentar a imaginação popular. A verdade é que, apesar de décadas de estudo, o método exato de construção das pirâmides continua um mistério de tirar o sono. Pesquisadores de todo o mundo continuam a explorar novas teorias e a realizar escavações na esperança de desvendar esse enigma antigo. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade, mas também levanta novas perguntas. As pirâmides de Gizé permanecem como um testemunho duradouro da engenhosidade e determinação humanas, um enigma que talvez nunca seja completamente resolvido. Em 1901, um artefato misterioso foi encontrado num naufrágio na costa da ilha grega de Antiquítera. Ficou conhecido como Mecanismo de Antiquítera, esse dispositivo de bronze corroído pelo tempo que revelou um feito extraordinário de engenharia. Datado de cerca de 200 anos antes de Cristo, o mecanismo é cheio de engrenagens e mostradores complexos que, segundo estudos, eram usados para calcular os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. É como um relógio astronômico super avançado. A complexidade e precisão do mecanismo de Antiquítera são impressionantes, especialmente para a época em que foi criado. Ele é considerado o computador analógico mais antigo do mundo, muito mais avançado do que qualquer outra tecnologia daquela época. Sua existência desafia nossa compreensão da história da tecnologia e levanta questões sobre o verdadeiro potencial das civilizações antigas. No meio do deserto do sul do Peru, a gente encontra um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo, as linhas de Nazca. Essas linhas enigmáticas, desenhadas no solo árido,
tem intrigado cientistas, historiadores e curiosos por décadas. Essas linhas e geóglifos, alguns com mais de 2.000 anos, mostram animais, plantas, figuras geométricas, desenhos abstratos, uma variedade impressionante que parece desafiar a lógica e a compreensão moderna. Cada figura é única e carrega consigo um mistério próprio. O que deixa as linhas de Nazca tão misteriosas é o tamanho delas. Algumas dessas figuras são tão grandes que só podem ser completamente apreciadas do alto, como se fossem feitas para serem vistas por alguém no céu. Talvez até por deuses ou seres de outro mundo. Algumas figuras têm quilômetros de extensão e só podem ser vistas de cima, como se fossem feitas para quem está no céu. Isso levanta muitas perguntas sobre a tecnologia e o conhecimento dos antigos Nazca. Quem será que fez essas linhas e por quê? Os arqueólogos e pesquisadores têm se debruçado sobre essas questões, tentando desvendar os segredos por trás dessas criações monumentais. As teorias são muitas: calendários astronômicos, locais de rituais religiosos. Alguns estudiosos acreditam que as linhas serviam como um gigantesco observatório astronômico, alinhando-se com constelações e eventos celestiais. Tem gente que acredita que as linhas eram mensagens para os deuses, enquanto outros acham que tinham um significado astrológico ou serviam para guiar a água no deserto. A ideia de que essas linhas poderiam ter múltiplas funções também é considerada. A falta de registros escritos da cultura Nazca deixa um vazio enorme de informações, tornando as linhas de Nazca um enigma fascinante. Sem documentos ou textos que expliquem seu propósito, estamos deixados a especular e imaginar as intenções dos antigos criadores dessas obras-primas do deserto. Hoje, com a ajuda da tecnologia moderna, como drones e imagens de satélite, continuamos a explorar e descobrir mais sobre essas linhas misteriosas. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de entender o verdadeiro propósito das linhas de Nazca, mas o mistério ainda persiste. E assim, as linhas de Nazca permanecem como um dos maiores enigmas da arqueologia, um testemunho duradouro da engenhosidade e do mistério da antiga civilização Nazca. Quem sabe um dia, finalmente, desvendaremos todos os seus segredos. Lá no alto da Bolívia, a mais de 3.800 metros de altitude, encontramos as ruínas de Puma Punku, um sítio arqueológico que desafia a lógica da engenharia moderna. Este local enigmático é um verdadeiro quebra-cabeça para arqueólogos e engenheiros. O lugar é famoso pelas pedras gigantescas, algumas com mais de 100 toneladas, que foram cortadas e transportadas com uma precisão que desafia a compreensão. As pedras foram cortadas e encaixadas com uma precisão milimétrica, algo que seria difícil de replicar, até mesmo com a tecnologia moderna. É de deixar qualquer engenheiro de cabelo em pé. A complexidade e a precisão do trabalho em pedra em Puma Punku são simplesmente assombrosas. Acredita-se que Puma Punku tenha sido construído há mais de 1.500 anos pela cultura Tiwanaku, uma civilização avançada que habitou a região. Mas como eles fizeram para transportar e moldar essas pedras enormes? Ninguém sabe ao certo. As teorias variam desde o uso de rolos de madeira até técnicas mais esotéricas. A falta de ferramentas de metal avançadas na época da construção de Puma Punku intriga os pesquisadores até hoje. Como uma civilização sem acesso a ferramentas de metal conseguiu realizar tal feito? Como os Tiwanaku conseguiram cortar e moldar essas pedras com tanta perfeição? A precisão dos cortes é algo que desafia a lógica. Alguns acreditam em técnicas de amolecimento de pedra que poderiam ter facilitado o trabalho de moldagem. Já outros imaginam tecnologias desconhecidas, talvez perdidas no tempo, que poderiam explicar essas realizações impressionantes. Puma Punku é um lembrete de que ainda temos muito a aprender sobre as capacidades das civilizações antigas. Este sítio arqueológico continua a ser um dos maiores mistérios da engenharia antiga.
desafiando nossas noções de tecnologia e habilidade. Pesquisadores modernos continuam a estudar Puma Punku, na esperança de desvendar os segredos por trás dessas construções monumentais. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão, mas também levanta novas perguntas. Comparar as técnicas de construção antigas com as modernas nos faz refletir sobre o quanto ainda temos a aprender. A engenhosidade dos antigos Tiwanaku é um testemunho da capacidade humana de superar desafios aparentemente insuperáveis. À medida que o sol se põe sobre as ruínas de Puma Punku, somos lembrados de que a história está cheia de mistérios, esperando para serem desvendados. Cada pedra, cada corte, cada encaixe perfeito nos conta uma história de habilidade, conhecimento e, talvez, de segredos ainda não revelados. E assim, com o amanhecer de um novo dia, a busca pelo conhecimento continua. Puma Punku permanece como um símbolo do engenho humano e do eterno desejo de explorar e entender nosso passado.